nome é Camila Furtado, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouco sobre o consumo de flores na alimentação. As flores, elas podem ser comestíveis e podem ser incluídas na alimentação. Não todas as flores são comestíveis, mas a gente tem uma grande seleção de flores que pode ser incluída na alimentação com rico potencial nutricional. As flores, elas estão dentro de um grupo de plantas que geralmente a maioria da população não consome e são chamadas plantas alimentícias. E tem um termo também incluído junto que é não convencional, apesar de que algumas delas têm se tornado mais presentes na alimentação como um todo de algumas pessoas, né? Então, hoje eu vou falar sobre algumas flores que podem ser incluídas e também a gente vai ter uma parte prática de uma preparação que pode ser feita com parte dessa composição de uma das flores, né? Então, aqui a gente tem a capuchinha, que ela, na verdade, é uma planta originária do México e do Peru, então ela não é uma planta nativa do Brasil, mas que se adapta muito bem aos quintais. Se ela tem um pouco de sombreamento, a gente consegue ter um bom desenvolvimento dela. E a gente tem uma variedade de cores também que tem essas capuchinhas, né? Aqui a gente tem uma amarela, de coloração amarela, com o interior meio avermelhada, né? E aqui a gente vai ter uma laranjada, e aqui uma mais puxando para um tom avermelhado. Sendo que a gente também pode encontrar uma variedade com um tom mais claro de amarelo e um pouco mais dentro avermelhado. Pode encontrar de tonalidades arroxeadas, rosas. Essas cores, principalmente essa mais alaranjada, nos faz lembrar um pouco da coloração da cenoura. Não é por acaso, porque o mesmo componente, o mesmo pigmento que colore a cenoura, que é o carotenoide, a gente vai ter nessas plantas que derivam da cor amarela até uma cor mais avermelhada. E que são precursores de vitamina A, que são muito importantes para o organismo, porque vão também estar envolvidos na questão da proteção da pele, na questão da saúde ocular. E são antioxidantes, que tem a ver com o reforço do sistema imunológico. Também tem composição na capuchinha de anti-inflamatório e hipotensiva. O que é esse hipotensiva? Ela é muito boa para incluir na alimentação daquelas pessoas que têm pressão alta, por exemplo, porque vai ajudar a estar fazendo um controle dessa pressão, né? Aqui a gente também tem pétalas de flores de rosas, né? Aqui eu escolhi uma pétala de flor de rosa amarela, mas a gente tem as rosas vermelhas, as rosas brancas, as rosas e que podem ser também incluídas na alimentação. A gente tem essas florzinhas aqui, que são florzinhas de gerânio, né, também chamado de malva cheirosa, e podem ser incluídas na alimentação. E aí, que formas também tá incluindo, né? Essas florzinhas a gente pode estar incluindo em saladas, fazendo patês, fazendo decoração com elas e aproveitando para consumi-las também, não só de uma forma decorativa. A gente também tem a própria lavanda, né, uma flor comestível muito utilizada para chás. Então a gente pode consumir as flores também no formato de uma aromatização de água, né, decoração de água saborizada e também consumi-las. Dando sequência no uso das flores comestíveis, a gente pode usar a flor incluída na alimentação. E o interessante da capuchinha é que, além de usar ela, né, a própria flor incluída na alimentação para consumo, nós podemos usar outras partes da capuchinha, como a folha e também os botões florais. Quando essa flor vai se decompondo, né, ela vai formando um botão floral, e desse botão floral que a gente pode utilizar ele também fazendo uma conserva e o sabor vai se assemelhar a uma alcaparra, a gente pode usar a semente que tá dentro, ralando ela, moendo, e utilizando em preparações como se fosse usar pimenta do reino. Então ela é substituta também da pimenta do reino, a sementinha moída. Então a gente pode usar a semente, o botão floral, que é o fruto da capuchinha, a própria flor, e a gente vai ilustrar o uso da folha. Geralmente a gente pode consumir as folhas pequenininhas junto com as flores, numa decoração crua mesmo, sem nenhum processo. A média das folhas geralmente tem um tamanho assim, então a gente
usa uma preparação com um recheio menor. A intenção aqui é mostrar como a gente pode rechear essa folha, né? Então aqui eu tenho uma folha da capuchinha que ela já tá branqueada. Então o que é esse branqueamento? Eu vou pegar essa folha, vou deixar esse cabinho aqui, vou colocar numa panela água fervendo e vou simplesmente molhá-la nessa água fervente por menos de 1 minuto, então 30 segundos, vou dar uma molhada nela nessa água fervente, pra ter a intenção de deixar ela mais maleável na hora da gente trabalhar esse recheio e também manter essa coloração mais esverdeada, porque esse branqueamento, esse processo que a gente tá fazendo de aquecer a folha nessa água quente. Então a gente vai pegar aí essa folha que já tá branqueada, colocar na palma da mão. Essa é uma folha grande, então vai ficar um pouquinho de uma proporção maior e eu posso colocar um pouco mais de recheio. E essa aqui a gente colocaria menos recheio, mas também é super possível de fazer. E aí eu vou colocar um recheio que a gente fez, bem simples na verdade, que foi só dar um ponto a mais no cozimento do arroz, misturar com alguns temperos. A gente pode colocar cebolinha, a gente pode colocar um monte de... A própria Ora Pronobis, que é uma planta alimentícia também, a gente pode picá-la e colocá-la aqui. O shiso, que também é uma planta alimentícia, podemos colocar aqui. Podemos colocar aqui pedaços das capuchinhas das flores. Então, os recheios podem ser mistos, variados. Aqui a gente usou o arroz cozido a um ponto mais, mas você também pode usar ricota, pode usar... Aqui também é interessante colocar, junto desse arroz temperado, uma batata ralada crua, que dá uma consistência, uma liga a mais também. Então eu vou explicar aqui um pouco como a gente faria esse recheio, né? Colocar uma porção de arroz, charutinho mesmo, né? Geralmente se faz esse charutinho, né, na culinária árabe, na culinária polonesa, e aí vai se rechear também com vários recheios, pode até utilizar carne para quem consome, e as folhas que envolvem geralmente são folhas de parreira, ou também são folhas de repolho, folha de acelga, ou até mesmo a couve. E aqui a gente tá fazendo, né, tirando um padrão dessa receita, né? Então, daí a gente dobra a pontinha aqui. E assim a gente vai tendo o nosso charutinho, certo? Eu vou mostrar que aqui eu já fiz todo o processo. E esse charutinho a gente coloca na panela de cozinhar a vapor e vai distribuir eles na panela de cozinhar a vapor 5 minutinhos, porque a minha receita já tá com o interior, o recheio tudo cozido, mas se você tiver um recheio que vai alguma coisa cru, como batata, ricota, pode esperar até uns 8, 10 minutos. Então aí vai colocar, distribuir lá na panela, e aqui a gente já tem uma preparação pronta, né, deles cozidinhos, né? E aí eu vou só dar uma abrida, abrir eles aqui, que ele fica recheio, né, recheadinho. Tá? E aí, pra finalizar, eu só queria deixar a recomendação também da leitura para quem tiver interesse em maior aprofundamento sobre tanto as flores quanto outras plantas que tem o potencial de ser incluído na alimentação e que a gente às vezes não consome. Esse livro de Plantas Alimentícias Não Convencionais, as PANC no Brasil, né? Do Rodeli Knupp e do Henry Lorenzi. Também tem várias literaturas, né? Plantas alternativas para consumo, da Prefeitura Municipal de Pinhais. Tem também Cultivo Agroecológico de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, aqui de Curitiba, né? E vão existir várias outras literaturas que podem ser consultadas também, certo?